Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde a todos que assistem a gente pela TV Câmara. Primeiramente, queria dizer que esse discurso é um discurso muito importante, muito caro para mim. Vladimir Herzog, presente. Há 50 anos atrás, nós tivemos o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, conhecido carinhosamente como Vlado. Assassinato feito pela ditadura militar. Vlado era diretor da TV Cultura nessa época, foi convocado para prestar esclarecimentos no DOI-CODE e de lá nunca mais voltou. Foi assassinado pela ditadura militar. E a partir desse assassinato, a ditadura militar começa a ser desmantelada, começa a ser revelada. Milhares de pessoas se reúnem na Praça da Sé para denunciar a ditadura militar. A morte de Vlado não será em vão e hoje, 50 anos depois da morte, do assassinato de Vladimir Herzog, nós ainda estamos aqui fazendo luta. E aprovamos aqui nessa casa o Dia da Democracia, dia 25 de outubro, que é o dia do assassinato, da morte do Vladimir Herzog, e que agora vai ser lembrado como um dia de luta por direitos e por democracia. E essa Câmara teve um ato importantíssimo de muita coragem, mas também de reparação histórica, quando aprovou a moção em memória dos 50 anos da morte de Vladimir Herzog. E eu queria aqui ler a moção aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo como homenagem a esse grande lutador que nos inspira tanto. Vladimir Herzog foi jornalista e professor universitário que dedicou sua vida à promoção da imprensa livre e à luta pela democracia. Vladimir faleceu em 25 de outubro de 1975, assassinado pela ditadura militar. E a data é considerada um marco na luta pela democracia no Brasil. Sua morte causou uma onda de indignação que contribuiria para o fim do regime militar. Vladimir começou a trabalhar com a televisão em 1963. 2 anos depois, foi contratado pelo Serviço Brasileiro da BBC e mudou-se para Londres. Lá nasceram seus 2 filhos, Ivo e André. Em 1968, retornou ao Brasil. Trabalhou na revista Visão por 5 anos e foi professor de telejornalismo na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e na Escola de Comunicação de Artes da USP. Em 1975, Vladimir Herzog foi escolhido pelo secretário de Cultura de São Paulo, José Mendelin, para dirigir o jornalismo na TV Cultura. Em 24 de outubro de 1975, foi chamado para prestar esclarecimentos na sede do DOI-CODE sobre suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Sofreu torturas e, no dia seguinte, foi morto. A versão da época, apresentada pelos militares, foi de que Vladimir Herzog teria se enforcado com um cinto e divulgaram a foto do suposto enforcamento. Testemunhos de jornalistas presos no local apontaram que ele foi assassinado sob tortura. Além disso, em 1978, o legista Harry Shibata confirmou ter assinado o laudo necroscópico sem examinar ou sequer sem ver o corpo. Em 1978, a Justiça Brasileira condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Vladimir Herzog. Em 1996, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu oficialmente que ele foi assassinado e concedeu uma indenização à sua família, que não a aceitou, por julgar que o Estado brasileiro não deveria encerrar o caso dessa forma. Eles queriam que as investigações continuassem. O atestado de óbito, porém, só foi retificado mais de 15 anos depois. O documento foi entregue pelo Estado para a família em março de 2013. No lugar da anotação de que Vladimir morreu devido à asfixia mecânica, enforcamento, no documento passou a constar que a morte decorreu de lesões e maus-tratos sofridos durante o interrogatório em dependência do 2º Exército de São Paulo, DOI-CODE.
A morte de Vladimir Herzog causou tamanha comoção à época que mobilizou a sociedade civil para a primeira grande manifestação pós-AI-5 de 1968. O ato interreligioso, em sua homenagem, realizado na Catedral da Sé, contou com amplo apoio público, apesar das tentativas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo de sitiar a cidade e a praça para conter a mobilização popular. A partir de então, os crimes da ditadura passaram a ser colocados às claras, com mais veemência pelos movimentos sociais, culminando em 1985, o fim do regime militar. Cumpre mencionar que dezenas de organizações civis, entidades de direitos humanos, instituições brasileiras têm se manifestado pela criação do Dia da Democracia em homenagem a Vladimir Herzog, como uma oportunidade de conscientizar a população sobre a importância da democracia e como forma de preservar e fortalecer os princípios democráticos, destacando a necessidade de proteger os valores essenciais que sustentam nossa sociedade livre e igualitária. Data incluída no calendário oficial da cidade de São Paulo, através da aprovação do projeto de lei de 716 de 2023, que resultou na promulgação da lei 18.265 de 2025. Assim, a Câmara Municipal tem a oportunidade de aprovar e de ter essa moção em memória aos 50 anos da morte de Vladimir Herzog, vítima da ditadura militar. Sala de sessões, dia 9 de outubro de 2025. Vladimir Herzog, presente, hoje e sempre. Obrigado, vereador Luna Zaratini.